Então, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre os princípios biomecânicos aplicados à ortodontia, tá? Então, para entendermos os princípios biomecânicos, a gente tem que partir dos fundamentos. E um desses fundamentos são as leis de Newton, que estão totalmente ligadas aos princípios biomecânicos do movimento ortodôntico, tá? Então, é justamente o que a gente vai falar primeiro. Deixa eu arrumar aqui. Tá. As leis de Newton e a ortodontia. A primeira lei é: caso não haja força agindo sobre o corpo, o mesmo tende a ficar imóvel ou em movimento retilíneo uniforme. O que isso quer dizer? Vamos imaginar que temos um objeto aqui, uma caixa. Essa caixa está em cima de uma mesa. Caso não haja nenhuma força agindo sobre essa caixa, ela vai continuar imóvel, ou seja, em repouso, tá? Ou então, se ela, por exemplo, estiver em uma mesa meio torta, meio tortinha assim, aí ela vai entrar em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ela vai escorregar e vai descer na direção da inclinação da mesa, tá? Mas, de regra, se não houver nenhuma força agindo sobre o objeto, não vai haver ele tende a ficar imóvel, tá? Por exemplo, na ortodontia, se caso não houver uma força ortodôntica ou algum tipo de força agindo sobre o dente, ele tende a ficar imóvel, ok? Então, vamos agora partir para a segunda lei. A segunda lei é: o deslocamento de um corpo ocorre no sentido da força aplicada, que é proporcional a ela, inversamente proporcional à massa do corpo. Fica meio confuso, mas o que isso tudo quer dizer? Quer dizer que para um corpo se deslocar, por exemplo, um dente, tem que haver uma força sobre ele e essa força tem que ser o suficiente para movimentar a massa desse corpo e tem uma direção também. Então, por exemplo, um dente ele vai ter uma força ortodôntica agindo sobre ele. Essa força ortodôntica vai empurrar ele em uma direção e essa força também tem que ser equivalente ao necessário para conseguir movimentar esse dente. Com relação à massa do dente, por exemplo, no dente, por exemplo, tem que levar em conta a parte radicular do dente, que vai definir a magnitude da força, mas isso é assunto para outra aula. Nós temos também a terceira lei, que é: para toda ação existe uma reação equivalente no sentido oposto. Ou seja, temos aquele velho exemplo de dar um soco na parede, por exemplo. Quando você dá um soco na parede, tem uma força exercida pela sua mão na parede, tá? Mas ao mesmo tempo que tem essa força da sua mão que é exercida sobre a parede, tem uma força de volta da parede na sua mão, que provavelmente vai causar dor. Então, é justamente assim que funciona essa lei. Para toda ação existe uma reação equivalente no sentido oposto. E como é que isso vai ser aplicado na ortodontia? Por exemplo, quando fazemos um movimento dental em um elemento dental específico, vai ter um movimento desse dente, mas também vai ter o impacto desse movimento sobre os tecidos ou regiões daquele dente, que pode causar uma inflamação, uma dor por alguns dias. Então é justamente assim que funciona essa lei com relação à ortodontia. Agora vamos passar para alguns conceitos básicos que precisamos saber para nos aprofundarmos mais na biomecânica da ortodontia, tá? Então, deixa eu arrumar aqui a imagem. Tá. O primeiro conceito básico é a força. O que é a força? A força é a ação de um corpo sobre outro. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma caixa representada por essa mão e tenho minha mão aqui. A minha mão é um corpo, a caixa é outro corpo. A partir do momento que eu empurro essa caixa com a minha mão, vai ter uma força agindo sobre esse outro corpo. Então, justamente é isso que significa a força. E, além de tudo isso, a força ela é uma grandeza vetorial, ou seja, a representação dela é através de uma seta. Vamos imaginar que minha mão é uma seta aqui. Na base da seta temos de onde partiu a força. A direção da seta significa a direção para onde a força está sendo aplicada. O comprimento da seta significa a magnitude da força. E basicamente é isso, tá?
é uma grandeza que é representada por uma seta. Outra coisa que devemos saber com relação à força é a lei do paralelogramo. O que é isso? Nada mais é do que o resultado de duas forças agindo sobre um corpo. Então vamos imaginar que tem um corpo aqui e tem duas forças agindo sobre ele. Assim, essa lei do paralelogramo vai ser justamente o resultado que fica dessas duas forças aplicadas sobre aquela região, tá? E, além disso, a força, nesse caso, ela é medida em newtons, tá? Massa vezes a aceleração. Então, a força ela é medida em newtons. Temos também o corpo. O que precisamos saber sobre o corpo? O corpo, nós precisamos saber que todo corpo ele possui um centro de massa. Ou seja, o centro de massa ele é um local em que, se aplicarmos uma força sobre ele, o corpo ele vai se movimentar, vai ocorrer uma translação. Ou seja, por exemplo, tem essa garrafinha aqui, vamos imaginar que é o dente. Vamos imaginar que o centro de massa está aqui. Está justamente aqui o centro de massa, bem onde estão esses dois dedos. Se uma força for aplicada justamente aqui, vai ocorrer uma translação, ou seja, esse dente vai se movimentar por inteiro, tá? É a mesma coisa que uma bola, por exemplo, se chutar uma bola diretamente no seu centro de massa, essa bola vai ser lançada em linha reta, tá? Então, esse é o centro de massa. E no nosso exemplo, por exemplo, nós temos um dente fixo no periodonto. Então, nós não vamos ter um centro de massa e sim um centro de resistência, que é basicamente a mesma coisa. Todo dente ele possui um centro de resistência. Se uma força for aplicada nesse centro de resistência, o dente vai fazer uma translação por completo, ou seja, ele vai se movimentar por inteiro em uma direção. Então, esse é o centro de resistência. Além disso, nós temos também o chamado momento. O que é o momento? De novo, usando o exemplo aqui da garrafinha, como se fosse um dente, vamos imaginar que está aqui a garrafinha. Nós temos aqui, onde estão os meus dois dedos, tá? O centro de resistência desse dente, tá? O centro de resistência está aqui. Então, se for aplicada uma força distante desse centro de resistência, por exemplo, como eu já havia explicado antes, se uma força for aplicada diretamente aqui no centro de resistência, ele vai se movimentar por completo, tá? Mas e se uma força for aplicada distante do centro de resistência? O que acontece? Apliquei a força distante do centro de resistência e ocorre isso aqui, viram? Uma rotação. Então, essa rotação que ocorre por conta de uma força aplicada distante do centro de resistência é justamente o chamado momento, tá? Então, ele é justamente isso, uma força que é aplicada distante do centro de resistência do dente. Ele é até representado por uma expressãozinha aqui, que está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. A massa é igual a força vezes a distância do centro de resistência. Esse F significa força e esse D significa a distância da força que está sendo aplicada do centro de resistência. Tá? Então, outro conceito básico que precisamos saber é o binário. O que é o binário? O binário nada mais é do que duas forças que são aplicadas sobre um corpo que provocam uma rotação. Duas forças paralelas no caso, tá? Então, novamente utilizando aqui o nosso dente, vamos imaginar que tem uma força sendo aplicada assim e outra força sendo aplicada assim. Ou seja, duas forças sendo aplicadas em sentido opostos. E além disso, que estão paralelas, tá? Então, vai ocorrer isso, ó. As duas forças vão causar uma rotação, tá? Essas duas forças opostas vão causar uma rotação. E isso é justamente o chamado binário, que é um movimento muito comum na ortodontia. Além disso, nós temos o fulcro, que nada mais é do que o centro de rotação do movimento dental. Então, novamente aqui com o nosso dente, tá?
Vamos imaginar que é aplicada uma força na coroa desse dente, por exemplo. E aí ele vai fazer isso. Antes ele estava assim e agora ele estava assim. Então, vamos imaginar que tem uma linha passando aqui assim e depois com o movimento tem outra linha passando assim. O fulcro vai ser justamente o ponto onde essas duas linhas se encontram, tá? É como se desenhasse essas duas linhas do antes e o depois. E é justamente onde vai ficar parado, ó. Quando se movimenta, tem um pontinho específico que fica parado. Esse é o chamado fulcro. Tá, vamos adiante. Deixa eu colocar aqui. Agora vamos passar para tipos de movimento dental. Agora que a gente já aprendeu esses conceitos básicos, vai ficar mais simples de entender os tipos de movimento dental. Então, o primeiro tipo de movimento que nós temos é a inclinação descontrolada. Deixa eu arrumar aqui. A inclinação descontrolada. O que é isso? Nada mais é do que uma força simples aplicada sobre a coroa do dente. É apenas uma força aplicada sobre a coroa do dente. O fulcro ele vai ficar próximo ao centro de resistência, causando o chamado movimento pendular. Então, o dente, aqui a coroa, aqui a raiz, o centro de resistência está aqui, onde estão os meus dois dedos, por exemplo, e aí uma força aplicada sobre a coroa. E aí ele vai ter esse movimento pendular, viu? Uma força simples aplicada. Então, essa inclinação descontrolada. Além da inclinação descontrolada, nós temos a inclinação controlada também, onde o dente ele se move, mas o ápice radicular desse dente ele fica imóvel. Ou seja, o fulcro ele já vai estar no final da raiz desse dente. E esse movimento é geralmente conseguido através de um aparelho fixo com fio retangular. Então vamos explicar. Está aqui o dente, a coroa e a raiz. Nesse caso da inclinação controlada, como já havia dito, o ápice da raiz fica imóvel e o restante se move. Então, o fulcro ele está bem aqui embaixo, no final da raiz. E aí vai haver isso. Ó, o dente ele se movimenta, mas o ápice da raiz fica imóvel. Então, essa é a inclinação controlada. Temos também a translação, que é considerado que o fulcro da translação fica no infinito. Mas como assim no infinito? Não entendi. É porque não existe um movimento de fulcro nesse tipo de movimento dental. Porque o que acontece? O longo eixo do dente ele não é alterado. Na translação, o dente ele vai se movimentar por completo, assim, em uma única direção. Ou seja, não vai haver esses tipos de movimentos aqui. Vai ser apenas o dente fazendo uma translação em uma direção. E essa translação ela pode ser tanto para mesial, distal, ou seja, na horizontal, ou então na vertical, fazendo uma intrusão, uma extrusão. Então, essa é a translação. Quando ele está fazendo assim, movimentos na horizontal, é considerado um movimento paralelo, e quando é uma intrusão, ou uma extrusão, uma intrusão, ele é considerado um movimento coincidente. Tá? E o último movimento que podemos tratar é justamente a correção radicular, quando a raiz do dente não está em uma posição correta. Então, nós vamos ter a mudança do longo eixo do dente sem alterar a borda incisal ou a borda oclusal, tá? Então, o fulcro, nesse caso, ele vai ficar justamente na oclusal da coroa. Então, novamente, temos aqui o nosso dente, coroa, raiz. Então, nesses casos de correção radicular, a borda incisal ou oclusal ela vai ficar parada, imóvel, e quem vai se movimentar vai ser o restante, ou seja, a raiz. Então, vai ser esse movimento aqui, feito através dos fios ortodônticos, tá? Então, essa é a correção radicular. E sobre princípios biomecânicos, por enquanto é isso. Espero que tenha ficado claro tudo que foi abordado.